Para limpar a superfície externa ou vestibular, a escova deve ser colocada nesta posição, isto é, perpendicular à superfície dos dentes. Os movimentos devem ser circulares para atingir 2 ou 3 dentes e massagear as gengivas. Tem que haver uma rotina. Inicia-se os movimentos circulares pelo lado direito do arco. Depois, o lado esquerdo. Repete-se o procedimento para o arco inferior. A face interna dos dentes deve ser limpa, também com movimentos circulares e suaves, atingindo 2 ou 3 dentes. Para uma boa higiene dos molares e pré-molares, é necessário que a escova forme um ângulo de 45 graus. As cerdas tocarão os dentes e a gengiva ao mesmo tempo. Nos dentes da frente, a escova precisa ser colocada no sentido vertical para que as últimas cerdas limpem a gengiva marginal. A limpeza começa pelo lado esquerdo e atinge o lado direito. Esta face, a oclusal, tem que ser limpa com firmeza. É nessa área que as placas bacterianas mais se acumulam, devido à facilidade de retenção dos detritos. A escova deve ser posicionada na superfície de mastigação para que as cerdas fiquem perpendiculares à superfície oclusal. É importante pressionar as cerdas e fazer movimentos de vai e vem, em grupos de 2 dentes até limpá-los. Agora a superfície dos últimos dentes, a distal, que é bastante propensa à formação de placa bacteriana. Para alcançar os últimos dentes, a escova tem que estar inclinada, até que a extremidade das cerdas encoste na gengiva. O movimento correto para a limpeza desta área deve ser parecido com o de um limpador de para-brisa. Dentes escovados. A atenção é voltada para o aparelho. Ele também deve ser higienizado. Todas as áreas retentivas, como bandas, brackets, elásticos, molas e outras, formam verdadeiros ninhos de colonização bacteriana. Veja primeiro a limpeza dos aparelhos ortodônticos fixos. Para a remoção dos resíduos nas superfícies dos brackets e tubos dos aparelhos fixos, posicione a escova inclinada a 45 graus. Veja que as cerdas estão apoiadas na parte oclusal e incisal. O movimento de vai e vem limpará todos os acessórios. Outra área do aparelho que merece cuidado especial é a ranhura do bracket. Neste local, o arco de nivelamento aprisiona a placa bacteriana. A maneira correta de limpeza é com a ponta das cerdas. Golpes curtos, nos sentidos vertical e horizontal. Algumas vezes, o aparelho ortodôntico fixo cobre a mucosa palatina com placas de resina acrílica. Normalmente, estes aparelhos permanecem por pouco tempo no paciente, mas é o suficiente para a formação de colônias bacterianas. Primeiro, escovar a parte oclusal do aparelho e depois, completar a higiene com alguns bochechos diários. Nos aparelhos com resina acrílica, a higienização convencional não impede o acúmulo de resíduos.
O ortodontista limpará esta área entre a mucosa e o aparelho com spray de água e ar direcionado, quando necessário. Você viu que é um pouquinho complicado, mas muito importante. E nunca é demais repetir. A pessoa com o aparelho ortodôntico deve tomar cuidados dobrados com a higienização dos dentes. A seguir, os cuidados com os aparelhos removíveis. Quando o aparelho é removível, há total controle sobre sua colocação e retirada da boca. Isso facilita a higienização. Este tipo de aparelho também tem que ser limpo com escova e creme dental. A parte de acrílico do aparelho precisa ser friccionada com a escova após cada refeição. A escovação frequente conserva por mais tempo os aparelhos removíveis. E tem mais ainda. Para uma boa higiene, você deve limpar outros órgãos bucais. Veja como. Depois dos dentes e do aparelho ortodôntico, não se pode esquecer da língua. A língua possui pequenas saliências chamadas papilas. Entre elas, há a retenção de detritos. A higienização adequada é importante para a limpeza dessa área. A escovação é feita com movimentos suaves e retos, como se varresse a língua. Eu acho que você entendeu que o tratamento ortodôntico promove a sua beleza e melhora a função dos seus dentes. Tudo isso sem consequências ruins, desde que você mantenha uma boa higiene. Combata a placa. No próximo bloco, você verá os bons resultados que estão sendo obtidos no Centrinho da USP em Bauru, com este programa de higiene bucal. Continue com a gente. Esta é mais uma aula do Programa de Educação Odontológica Continuada do Centrinho, Universidade de São Paulo, Bauru. O seu ortodontista vai orientar, motivar e supervisionar periodicamente o seu tratamento. Se você ouvi-lo, fará uma boa higiene bucal, mesmo antes de instalar o aparelho. O seu tratamento ortodôntico será feito sem sequelas. Neste bloco, você verá como exemplo alguns resultados obtidos no Centrinho. Você vai acompanhar dados de pesquisa, gráficos e uma linguagem mais científica. Qualquer dúvida, pergunte ao seu ortodontista. A pesquisa desenvolvida no Centrinho da Universidade de São Paulo, em Bauru, incluiu 2 grupos de crianças com aparelhos ortodônticos. No primeiro grupo, de 38 crianças, o ortodontista ensinou detalhadamente o uso do fio, da escova e do creme. Toda a técnica que você aprendeu neste programa e mais. Os pacientes receberam reforços de motivação. Estas crianças foram acompanhadas por 1 ano. No outro grupo, o ortodontista fez o tratamento. Entretanto, as crianças não passaram pelo programa de motivação psicológica e acompanhamento. Veja os resultados. Neste gráfico, o resultado obtido nos pacientes do primeiro grupo, motivados e acompanhados. A linha amarela mostra o índice médio de placa, mês a mês. Veja que a placa foi reduzida 100% em 11 consultas. E mais, a placa foi controlada independente do tipo de aparelho. Agora, em azul, a taxa de gengivite. Note que houve uma redução de 89% em 11 consultas. Persistiu um índice muito pequeno da gengivite marginal hiperplásica, mesmo com uma redução de 100% na placa. Esta gengivite ocorre principalmente na região dos molares e pré-molares. É causada por leve irritação, principalmente dos aparelhos fixos. Mas note que este é um preço muito pequeno quando você considera os grandes benefícios do tratamento ortodôntico. Para evitar esta leve gengivite,
você deve ouvir o seu ortodontista. Ele tem muitos meios de ajudá-lo, tais como adaptar corretamente as bandas e os acessórios aos dentes, tendo cuidado com as estruturas periodontais. Afastar os acessórios da gengiva e, assim, o contato direto não causa gengivite. Retirar o excesso de material nas colagens com resina. Quando a superfície da resina é rugosa, ela é um reservatório de placa. A boa adaptação das bandas e acessórios ortodônticos e o eficiente controle da placa bacteriana são procedimentos preventivos fundamentais. Agora, o gráfico do segundo grupo de pacientes. Eles foram acompanhados por 13 semanas. Veja que o índice de placa representado pela linha amarela foi reduzido em um pouco mais de 74%. A taxa de gengivite, representada em azul, foi reduzida em quase 80% nas 13 consultas. Compare os dois gráficos e veja como é importante a motivação. O tratamento foi igual para os dois grupos, mas não basta tratar. A orientação e a motivação melhoram em muitos resultados. Isto vale tanto no combate à placa como na gengivite. Para um bom trabalho, é importante que os pais acompanhem os filhos nas consultas e participem de todo o tratamento. O ortodontista irá usar com frequência o evidenciador da placa. Assim, você poderá ver com seus próprios olhos como ela é formada e como ela pode ser removida. Você vai se entusiasmar com a importância da limpeza. O seu ortodontista já sabe, e agora você também, que o sucesso do tratamento depende da higiene bucal. E lembre-se que em saúde, a prevenção é o que há de mais importante. Como se diz por aí, mais vale prevenir que remediar. Até a próxima.